Podemos iniciar, então, irmãos? Vocês estão me ouvindo? Sim. Está dando para ouvir bem, Lilian? Tá bom, então. Então, vamos lá. Hoje será o último estudo das bem-aventuranças, a última das bem-aventuranças. E, antes de mais nada, eu quero dizer que estou muito satisfeita em estar aqui de novo com vocês. Espero que a gente tenha outros estudos para fazer. Acho que esse estudo das bem-aventuranças trouxe alguns esclarecimentos, alguns termos que a gente aprofundou, que mesmo sendo cristãs, nós ainda não conhecíamos a profundidade, né, de cada um daqueles termos vistos, cada tradução do grego. Então, eu acho que foi muito válido, né? E essa última bem-aventurança também preparei, estudei ela mais a fundo para que a gente possa compartilhar hoje, tá? Então, é a última das bem-aventuranças. Nos estudos passados, nós vimos que as bem-aventuranças, ela está dentro do Sermão do Monte, né? Que foi uma pregação feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É um dos sermões mais conhecidos, se não o mais conhecido em todo o mundo. E ali é estabelecido um novo reino com uma nova lei, né? E para esse novo reino e uma nova lei, tem seus súditos, né? E quem são os súditos desse novo reino que Jesus estabelece através do Sermão do Monte? Somos nós, os que se arrependeram, os que creram, né? Nasceram de novo. Então, esses são os súditos do reino, esses são os bem-aventurados. Né? Vocês devem lembrar, a gente falou que as bem-aventuranças, elas são as qualidades do cristão. Quem é cristão de verdade tem que dar uma lida lá nas bem-aventuranças, dar uma olhada sempre, todo dia, olhar aquilo e ver se consegue se enxergar dentro dessas qualidades, que são qualidades que só quem tem o Espírito Santo habitando em si é que pode manifestar. Não são qualidades naturais, são qualidades espirituais. Né? A última qualidade do cristão que vem listada nas bem-aventuranças é essa que a gente está vendo hoje, que diz assim, Mateus 5, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então, a última qualidade fala sobre a perseguição, que todo cristão será perseguido. Né? As outras bem-aventuranças que nós já estudamos nos estudos passados, eles falam sobre o que o cristão é na sua essência. O que ele é? Ele é misericordioso, ele tem todas as bem-aventuranças que nós vimos, pacificador, ele chora, ele tem fome e sede de justiça. Então, fala sobre o que o cristão é. Nessa última bem-aventurança, fala sobre a consequência de ser o que o cristão é. Quer dizer, as bem-aventuranças que nós estudamos anteriormente, que fala do que a gente é. E agora nós vamos falar sobre a consequência, né? E a consequência é ser perseguido. Como que o mundo nos vê? Como que o mundo recebe essas bem-aventuranças em nós? Qual é a reação do mundo diante desse perfil? Então, é disso que fala essa última bem-aventurança. Não fala do que a gente é, fala do que a gente sofre por ser as bem-aventuranças anteriores. Né? Perseguição, hostilidade. Nós seremos amados, respeitados, admirados por sermos crentes? As pessoas do mundo vão nos admirar por isso? Não, elas vão nos perseguir, nos hostilizar, nos oprimir, zombar, odiar, fechar as portas. Alguns de nós já devem ter se deparado com situações dessa forma.
Então, é essa reação do mundo, é essa consequência que o crente sofre por ter as qualidades das bem-aventuranças, a perseguição, né? E como nós sabemos se nós realmente temos as bem-aventuranças que já foram estudadas? Essa bem-aventurança que nós vemos hoje responde isso. Se nós somos perseguidos. Essa última bem-aventurança, ela autentica a presença das outras bem-aventuranças na vida da gente. Porque se a gente não foi perseguido em nenhum momento, não sofreu uma discriminação, um ataque, uma porta fechada, alguma coisa nesse sentido, porque nós somos crentes, por causa da nossa fé, por causa da palavra e do Cristo que habita em nós, então nós não estamos manifestando as outras bem-aventuranças, porque vai ser natural essa rejeição, mesmo que velada, ela vai ser natural. Nós vamos falar um pouquinho sobre a realidade da perseguição, porque a perseguição existe, e a causa da perseguição, para que a gente possa entender melhor o que Jesus Cristo quis dizer com essa perseguição. Então, falando sobre a realidade da perseguição. A perseguição, ela é real, e ela vai ocorrer, ela vai acontecer. E nós vemos isso no mundo. Por exemplo, quando a gente acompanha essas notícias de terroristas muçulmanos atacando pessoas, atacando lugares deliberadamente, matando cristãos por causa da fé deles e achando que Deus se agrada com isso, é uma manifestação de perseguição. Então, a gente não é só lá no Antigo Testamento ou no Novo Testamento que a gente vê situações de perseguição. A gente consegue ver isso no mundo de hoje, e cada vez mais forte, cada vez mais grave, né? Quando Jesus diz lá que bem-aventurados os que sofrem perseguição, esse verbo sofrer, quando ele foi traduzido do grego para o português, ele ficou sofrem. Mas se ele fosse traduzido ao pé da letra do grego para o português, ele ficaria assim: bem-aventurados os que foram e seguem sendo perseguidos. Então, esse verbo, quando ele está no grego, ele retrata o passado, o presente, o futuro. Os que foram e os que seguem sendo perseguidos. É essa tradução dos que são perseguidos, dos que sofrem perseguições. Eles estão falando presente, passado e futuro. O povo de Deus nunca teve paz. A gente que conhece as Escrituras, a gente pode acompanhar tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento vários personagens bíblicos sendo perseguidos. Eu separei alguns exemplos, como o rei Davi, que foi perseguido, muito perseguido por Saul, né? E nos Salmos, se a gente for ler todos os Salmos, a gente vai ver que grande parte dos Salmos ele fala sobre essa perseguição, que ele sofria essa perseguição dos amalequitas, do próprio Saul. Várias situações o rei Davi foi perseguido. Mas ele não foi perseguido por imprudência. Ele foi perseguido porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, isso levantou a perseguição contra o rei Davi. Elias, o profeta, ele foi perseguido por Jezabel e o rei Acabe, e ele foi repudiado pelo rei e pela rainha de Israel. Se a gente for estudar também a história de Elias, a gente vai ver todo o sofrimento que Elias passou e a perseguição que teve desse rei e dessa rainha contra a vida dele. E ele era um homem de Deus. Isaías. O rei Manassés mandou serrar o profeta Isaías ao meio. Então, olha que ponto chegava a perseguição. E isso com várias pessoas na Bíblia, a gente vê uma perseguição de chegar ao ponto da morte mesmo. E com Isaías foi assim. Jeremias, o profeta em lágrimas, né?
Ele foi perseguido pelo rei Joaquim, torturado, rejeitado, hostilizado. Sobre Jeremias, tem um comentário bíblico que diz assim: nunca foi imposto sobre um homem mortal fardo mais esmagador do que foi posto sobre Jeremias. Em toda a história da raça judaica, nunca houve semelhante exemplo de intensidade, sinceridade, sofrimento sem alívio, proclamação destemida da mensagem de Deus, intercessão incansável de um profeta em favor do seu povo, como se observa no ministério de Jeremias. Mas a trajetória de sua vida foi esta: pregava a ouvidos surdos e só recebia ódio em troca do seu amor aos seus compatriotas. Então, aqui nesse comentário bíblico, ele faz questão de frisar a intensidade da devoção de Jeremias a Deus, como ele levava a palavra de Deus, todo o trabalho que ele fazia, e que nunca houve uma perseguição tamanha quanto a esse profeta. Daniel foi jogado na cova dos leões por orar 3 vezes ao dia a seu Deus. Então, nós temos inúmeros exemplos. Eu separei alguns aqui, mas a Bíblia relata várias histórias de perseguição. No Novo Testamento, os apóstolos e os cristãos do primeiro século também foram perseguidos. A gente pode observar lá nas cartas de Paulo, a várias igrejas, tem vários momentos que falam sobre essa perseguição. Em 1 Coríntios 4:13, Paulo diz assim: porque tenho para mim que Deus, a nós, os apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor a Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós somos fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus e recebemos bofetadas. Não temos pousada certa e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente, temos chegado a ser como lixo desse mundo e como escória de todos. Então, olha o momento que eles estavam vivendo ali. Paulo está relatando ali de que forma eles estavam sendo tratados e de que forma eles devolviam esse tratamento que eles estavam recebendo. Se a gente for analisar, nós, enquanto cristãs, e os cristãos, de uma maneira geral, nós sofremos esse tipo de perseguição, essa descrição dos apóstolos dos primeiros séculos, eles... Dá para comparar com o que a gente passa hoje? Não dá. Algumas pessoas hoje reclamam de perseguições, mas se a gente for ler as escrituras e buscar as perseguições que os profetas sofreram, e até os cristãos do primeiro século, não tem comparação. Eles eram torturados, eles eram levados à morte. Isso aconteceu com a maioria dos apóstolos. Então, não tem comparação. A perseguição à igreja começou com a perseguição a Cristo. Então, quanto Cristo foi perseguido? Os fariseus o tempo todo acusando, perseguindo, confrontando. Então, ali começou a perseguição à igreja. Mas João Batista já tinha sido perseguido também por crer em Cristo. Nós vemos a história de João Batista, a perseguição que ele sofreu, e qual foi o fim de João Batista. Tudo isso porque ele cria. Então, ao longo da história, nós temos vários casos, e ao longo da história contemporânea também, nós temos várias pessoas, vários santos que foram mortos por perseguição a cristãos. Hoje ainda nós vemos alguns países onde o culto a Jesus Cristo é proibido, onde os crentes têm que reunir
escondido, onde não se pode ler a Bíblia, né? Então, essa perseguição, ela é real, ela existe, né? Por levar o nome de Cristo. Os crentes sempre serão perseguidos enquanto viverem neste mundo. Jesus disse em João 15, 18 a 20: o mundo vos odeia, saibam que antes do que vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Então, assim, irmãs, eu acho que aqui, nessas palavras de Jesus Cristo, a gente consegue observar bem entre a diferença do mundo e a diferença do sal, né? Consegue contrastar bem isso, né? O que o mundo odeia o crente. Por quê? Porque o crente vive na luz. O crente tem as propriedades das bem-aventuranças que nós vimos anteriormente. Então, isso não é legal para eles. O mundo vive outra realidade. O crente que quer viver como o mundo, quer ter as coisas do mundo, quer receber aplausos do mundo, ser elogiado pelo mundo, ele é do mundo. Porque nós almejamos outras coisas, nós queremos outras coisas, embora nós vivamos no mundo e tenhamos que seguir junto com o mundo, mas, ao mesmo tempo, separado do mundo. Se a gente começar a valorizar as coisas que o mundo oferece, o reconhecimento que o mundo oferece, a gente tem que rever nosso conceito de salvação. Porque aí a pessoa é do mundo. Quando ela almeja só coisas do mundo, e nós vemos, não estou dizendo dentro da nossa igreja, mas muitos lugares aí fora, igrejas onde as pessoas almejam postos, almejam serem aplaudidas, elogiadas, reconhecidas, e até brigam por conta disso, né? Tem até desavenças por conta de ministério, muitas vezes. A gente consegue ver isso em outras igrejas. Então, o crente que ele quer só as coisas do mundo, ele é do mundo. Lembrai-vos, continuando o versículo que eu estava lendo, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Então, imagina, se a Jesus Cristo, que é o próprio Deus, o dono de tudo, o nosso Senhor, foi perseguido, eu acho que qualquer perseguição que a gente sofra aí é fichinha. Não é nada. Se ele foi perseguido, nós não seríamos. Ele que era santo em todos os sentidos. Nós que somos pecadores, não seremos perseguidos? Ele mesmo diz isso. Então, a perseguição, ela é uma realidade. Mateus 10, versículos 21 a 23. Diz assim: e um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai entregará um filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Então, irmãs, quando a gente lê o versículo anterior a esse, que diz que se o Senhor foi perseguido, que dirá nós, né? Todos nós, crentes, que professamos a fé, que somos salvos, seremos perseguidos. E todos. E essa perseguição, muitas vezes, ela acontece dentro de casa. Né? Aqui nesse versículo que nós acabamos de ler, diz que filhos se levantarão contra pais, pais contra filhos, que se matarão, né? Ódio dentro da própria casa. Então, essa perseguição, ela não precisa acontecer necessariamente de alguém de fora que não gosta da gente e começa a perseguir. Não é isso.
Tá? É uma perseguição que muitas vezes é velada e a gente acaba não percebendo, mas pode começar dentro de casa. Perseguição por causa do nome de Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, por se parecer com Jesus Cristo, por sermos santos, por estarmos buscando sempre a santificação, por dizermos não muitas vezes algo que a gente não concorda, que não condiz com a nossa postura baseada em Cristo, por sermos mansos, humildes, misericordiosos. Então, a perseguição vem por conta disso, o repúdio. Em Lucas 6, 26, diz assim: ai de vós quando vos louvarem. Então, tem aí um versículo bem curtinho, né? Ai de vós quando vos louvarem, para a gente refletir. A gente tem sido louvado, elogiado, reconhecido, aplaudido, recebido confetes do mundo, e isso satisfaz a nossa alma. Isso faz com que a gente descanse e fale, não, está tudo bem, está tudo certo, estou feliz, estão me reconhecendo. Mas temos que tomar cuidado com isso, porque se o mundo está te reconhecendo, o ímpio está te reconhecendo, alguma coisa errada tem. Se só vem do mundo, quer dizer que a nossa conduta ela está de acordo com o que o mundo aplaude, com o que o mundo gosta. E muitas vezes a gente fica vaidoso com isso. Então, nós temos que cuidar com isso. Porque a nossa vaidade, ela pode nos levar a uma zona de conforto e achar que está tudo bem, que está tudo certo. E não está, porque isso está vindo do mundo. Elogios que só vêm do mundo. Eu tinha falado que dentro da própria igreja, né, a gente vê isso. Eu não vejo isso na nossa, mas muitas, onde os irmãos estão se degladiando por cargos, pessoas que estão lá na igreja apenas para observar o que o pastor está pregando, qual é o sermão, e depois virarem as costas e criticarem, né? Virarem as costas e estarem falando de um irmão, de uma irmã. Então, isso é real. Isso é real. Então, isso é uma forma de perseguição àquele que realmente crê. Aquele que realmente se assemelha a Cristo, segue os passos de Cristo. E esse dito crente, que está lá dentro da igreja, muitas vezes está ali para fazer a perseguição, para afrontar. Então, e é muito comum. Né? Vamos ler Mateus 10, do 35 até o 42. Mateus 10, aqui, 35 a 42. Porque eu vim pôr em dimensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá seu galardão.
Então, ali nós vemos no versículo 41, quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo receberá galardão de justo. Aqui a gente está falando que os bem-aventurados, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Então, esse texto que fala da nora contra a sogra, filho contra pai, dentro de casa, né? Que quem recebeu um profeta na qualidade de profeta terá galardão de profeta. Então, olha os títulos aí, os cargos, os nomes, né? E quem receber um justo na qualidade de justo terá galardão de justo, da justiça, que a gente vai ver mais para frente do que se trata essa justiça. O que é a justiça que Deus está falando aqui, que Jesus Cristo prega no Sermão do Monte? Em 2 Timóteo 3,12, diz assim: e também todos que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Todos que piamente querem viver em Cristo receberão perseguições, padecerão perseguições. Então, aí fala sobre todos. Todos que quiserem viver piamente, significa você levar o evangelho, você se santificar, você se dedicar, você ter devoção, você ser um crente genuíno. Todos esses sofrerão perseguições. De uma forma ou de outra, sofrerão perseguições. Tá? Quem quiser trabalhar para o Senhor, receberá perseguição. Mas o autor do livro que eu estudei, fala um ditado popular: árvore que não dá fruto não leva pedrada. E é verdade, né, irmã? Se tem uma árvore alta lá que você quer tirar um fruto, você taca uma pedra para o fruto cair. Mas aquela árvore está cheia de frutos. A árvore seca, ninguém vai dar pedrada. Não tem o que tirar dela. Não tem nada que se aproveite ali, né? Então, fazendo analogia a nós cristãs, se nós dermos frutos, levaremos pedrada, com certeza. Em Atos 14, 22, Paulo diz: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Né? Então, Paulo estava falando aqui para os irmãos de Antioquia, né, exortando os irmãos a permanecer na fé, porque eles estavam sofrendo muitas perseguições, perseguições duras ali. E Paulo diz que o que importa é entrar no reino de Deus. Então, permaneçam firmes. É disso que Paulo está falando. Né? E o mesmo serve para nós, quando nós sofremos perseguições, quando nós somos discriminados pela nossa fé. Nós temos que nos manter firmes. O reino de Deus é nosso. Nós estamos com o Senhor. Então, devemos permanecer nele. Naquela época, as pessoas sofriam perseguições que levavam à morte. Pessoas eram queimadas vivas, devoradas por animais. Nós não sofremos nada disso. Nós não estamos em nenhum país onde somos perseguidos até a morte porque cremos ou porque pregamos o Evangelho. Então, as poucas perseguições que nós temos, a gente tem que perseverar. Vamos falar agora sobre a causa da perseguição. Por que que nós somos perseguidos? Lá no versículo dessa bem-aventurança, dizem que bem-aventurados os que sofrem perseguição. Por quê? Por causa da justiça. Então, qual é a causa da perseguição? É a justiça. Tá? Então, são bem-aventurados os que sofrem a perseguição por causa da justiça. A Bíblia está dizendo que todos os que sofrem perseguições são bem-aventurados? Não, porque existem perseguições de várias espécies.
A Bíblia está dizendo que é por causa da justiça. Tá? Não é por uma causa, como, por exemplo, Nelson Mandela, né, que teve o apartheid e ele defendia uma causa. Não é desse tipo de perseguição que Jesus fala. A perseguição a Martin Luther King, que lutava contra o racismo no norte da América. Ele foi perseguido. É dessa perseguição que Jesus está falando? Não, aqui é uma causa nobre, né? Era o racismo. Mas não é disso que Jesus está falando aqui na bem-aventurança. Não é por serem bons. Madre Teresa de Calcutá recebeu o prêmio Nobel da Paz. Era uma pessoa boa, só fazia o bem, ajudava todo mundo. Mas não é por ser bom. Não é esse tipo de justiça. Ela foi perseguida? Foi. Mas não é essa perseguição que a Bíblia está querendo retratar aqui. A pessoa que é perseguida por dívida. Ah, o banco está me perseguindo. Aquele gerente está me perseguindo. Ah, porque a Copel está me perseguindo. Não é esse tipo de perseguição. As pessoas são perseguidas, às vezes, porque elas fazem alguma coisa para serem perseguidas. Deixou de pagar, tem alguém te perseguindo, no teu pé, cobrando, indo na tua porta, batendo lá, tá te perseguindo. Não é esse tipo de perseguição, nem a perseguição por conta de uma doença. A pessoa fez um tratamento contra o câncer, sarou. Dali a alguns meses, o câncer volta. Estou sendo perseguido por essa doença. Também não é esse tipo de perseguição. Não é a perseguição pelo fanatismo. A pessoa ela é tão zelosa, tão fanática pela religião, ela trabalha tanto para a igreja, que muitas vezes ela não dá espaço para o outro trabalhar. E o outro está ali e começa a haver uma perseguição contra aquela pessoa que está trabalhando muito. Ele é perseguido. Ele é perseguido pelos vizinhos da igreja, porque ele prega e coloca uma música super alta, um hino muito alto, um louvor alto, e os vizinhos estão se incomodando com isso, começa uma perseguição. Não é esse tipo de perseguição. Né? Por que, então, que os crentes são perseguidos? O versículo diz, por causa da justiça. A razão da perseguição é a justiça. E o que significa ser justo? Praticar a justiça. Para nós, ser semelhante a Cristo, imitá-lo, seguirmos os passos dele, obedecer a palavra dele. É essa a justiça. Cada uma das bem-aventuranças que nós estudamos, elas têm uma ordem, a gente viu isso. E não é por acaso essa ordem. E a última bem-aventurança também não está ali por acaso, porque eu expliquei no começo, as primeiras fala sobre o que a gente é, e a última, ela fala a causa de sermos como somos. Então não está ali aleatoriamente. Ser justo é praticar a justiça. Equivale à conduta do justo. O equivalente à conduta do justo são as qualidades que nós temos. E quais são as qualidades que nos levam a ser perseguidos? Quais são essas características que nós temos que as pessoas perseguem? Nós vimos durante todo o estudo isso, que as bem-aventuranças são as características dos salvos. A gente não pratica as bem-aventuranças para ser salvo. A gente tem essas bem-aventuranças porque somos salvos, porque o Espírito Santo está em nós. Essas qualidades nos levam a ser perseguidos. O fato da gente ser mansa, humilde, pacificador, puro de coração, quebrantado, misericordioso, isso nos leva a ser perseguidos por termos as qualidades de Jesus, as bem-aventuranças. Mateus 5, de 13 a 16. 13 a 16, diz lá.
Então, é a continuação aqui do Sermão do Monte, né, que a gente está estudando, Mateus 5:13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Né? Então, nós somos odiados, repudiados, discriminados muitas vezes. Por quê? Porque nós somos o que a Bíblia chama de luz. Né? E que efeito a luz traz? A luz, ela expõe as trevas. Então, a gente vê isso até fisicamente, né? Você acende à noite, acende a luz do poste, clareia tudo, ilumina ali todo o redor onde está aquele poste com aquela luz. Então, a luz, ela expõe as trevas, e o mundo está em trevas. Logo, as trevas aborrecem a luz, não gostam da luz. Então, o mundo odeia porque nós somos luz. João 3, 19 e 20 diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, o mundo odeia a luz porque a luz expõe o pecado, expõe as trevas. Quando nós estamos no meio de não crentes, nós somos essa luz. E muitas vezes as pessoas não gostam da nossa presença, nem convidam. Por quê? Quando você está no meio e a proposta é que você compactue com certas atitudes, participe de um momento que não é luz, você vai dizer não. E quando você diz não, eu sou crente, você está expondo o outro. Você está dizendo, você não é crente. Você está dizendo, eu tenho Jesus Cristo. E automaticamente o outro está entendendo que ele não tem. E ele mesmo que veladamente, mesmo que lá no íntimo, ele fica com raiva de você, ele já se opõe à tua forma de vida. Né? E o que é essa luz? Assim como nós vimos no estudo passado, que o sal, para ele ser sal, ele tem as características, propriedades do sal. Se você tirar uma propriedade do sal, ele não é sal. A luz também tem as propriedades da luz, que faz com que ela exista. Então, se a gente tira uma propriedade da luz, não é luz. E da mesma forma a gente. Se tirar uma bem-aventurança, nós não somos luz. Nós não temos todas as propriedades da luz, porque as propriedades da luz são as bem-aventuranças. Em outros estudos também a gente falou sobre ter todas as bem-aventuranças, que o cristão ele tem todas. Em algumas pessoas, uma ou outra bem-aventurança ela pode ser mais acentuada, né? De acordo com a característica de cada um, com os dons de cada um. Né? A Bíblia mesmo fala que cada um tem um dom. Mas os cristãos todos têm que ter todas elas. Em maior medida e menor medida, depende de cada pessoa, mas nós temos que ter todas elas. Então, se nós não temos uma das propriedades dessa luz, nós não somos. A gente tem que rever isso. Né? Essa é a causa da perseguição. Sermos luz.
né? O mundo não gosta dessa luz porque expõe a maldade deles e aí vem a perseguição. O mundo também nos persegue porque nós temos valores absolutos. Em João 14:6, Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, trazendo um pouquinho para o estudo da língua portuguesa. Quando a gente fala sobre o caminho, a verdade e a vida, ali tem 3 vezes um artigo, que é um artigo definido. Artigo definido é o, a, os, as. Artigo indefinido: uma, uns, umas. Então, Jesus ele diz que ele é o caminho, a verdade, a vida. Não são uns caminhos, umas verdades. Não. O caminho, a verdade e a vida. Não é indefinido, é bem definido. A igreja ela tem o caminho, o Deus, a palavra, o método, a salvação. Enquanto o mundo tem valores relativos. Nós temos valores absolutos e o mundo tem valores relativos. Para eles tem uns caminhos, umas verdades, alguns meios, uns deuses, né? Então, olha a diferença. Nós, valores absolutos, com artigos definidos e bem definidos, e o mundo, valores relativizados, com artigos indefinidos, né? Nós temos valores absolutos, temos convicções, né? E eu tinha falado agora há pouco, e é mais ou menos por aí, quando a gente nega alguma proposta do mundo, por exemplo, você está na casa de amigos e tem alguém bebendo e vem e te oferece essa bebida, você diz, não, obrigada. Não, mas por que não? A pessoa insiste ainda, você diz, não, eu sou crente. Então, você está revelando o pecado nela. E ela já passa a não gostar de você. É importante a gente observar isso, e vem a perseguição. Uma coisa para a gente refletir, irmã. Nessa vida, nós somos perseguidos? Alguém de nós já sentiu, já sofreu essa perseguição? Eu não tenho muito tempo na minha caminhada cristã. Muitas pessoas aqui, que estão aqui hoje, estão reunindo, são salvos há muito mais tempo do que eu. Mas eu posso dizer que eu sei sobre essa perseguição. Hoje, por exemplo, eu não estou indo trabalhar no meu trabalho de 22 anos. Porque a perseguição se levantou de uma forma bem velada. Mas eu sei que é por isso. As pessoas não conseguem entender o porquê do meu sucesso no trabalho. E eu só entendo o meu sucesso no trabalho, principalmente nesse momento tão difícil que o país vem atravessando, que as empresas vêm atravessando. Eu só entendo o meu sucesso no trabalho porque eu tenho Cristo em minha vida. Porque não tem explicação. Eu faço o que todo mundo que está lá no mesmo cargo que eu faz. E ninguém está tendo resultado. Então, em algumas reuniões, assim, as pessoas pedem para compartilhar. A gente tem feito muita reunião online e as pessoas pedem para compartilhar. Cris, compartilha o que você está fazendo de diferente, porque a gente está trabalhando e não está tendo resultado. Digo, gente, se eu disser para você que é só Jesus Cristo na causa, como dizem, né? É só Jesus Cristo mesmo. Porque eu não estou fazendo nada de diferente, não tem nenhuma novidade para compartilhar com vocês. A única novidade que eu tenho é que orem. Eu tenho orado por vocês também. Mas comigo está acontecendo de dar certo. Então, tem vezes assim que eu não tenho como explicar. Mas por conta desses relatos que eu dou, dizendo que eu não tenho nenhuma fórmula, mas que Jesus Cristo habita em mim e que Ele cuida de todas as coisas, Ele provê todas as coisas que eu preciso,
As pessoas não gostam, não. Elas acham que eu estou escondendo o jogo. Não tem isso. É isso mesmo, a realidade é essa. Eu falo o que está acontecendo mesmo. E digo para vocês, eu tenho sido abençoada no trabalho assim de uma forma que a única explicação é Jesus Cristo. Não tem outra. Não tem outra mesmo. Passei contraí a Covid, passei por momentos difíceis, contraí a Covid dentro de casa, me cuidando, sem sair, usando máscara. Contraí a Covid dentro de casa com a minha sobrinha, que veio dormir um dia, dormiu agarrada no meu pescoço. 3 dias depois, a mãe dela ligou para mim e disse: Cris, a Júlia fez o exame e positivou para a Covid. Pensei, meu Deus. E já comecei a sentir os sintomas, mas pensei, pode ser psicológico, né? Fiquei com medo. Aí comecei a sentir os sintomas fortes, fiz o exame e realmente deu positivo. E fiquei mal, tive que ser socorrida um dia pelo SAMU, que não estava conseguindo respirar. Passei o dia no hospital com oxigênio, mas não precisei ser entubada e não fiquei internada. Foi só um dia mesmo para dar uma recuperada, graças a Deus. Não foi fácil. Mas a perseguição que a gente estava falando, ela acontece e na minha vida, eu acompanho isso, até aqui dentro de casa, assim, com a minha família, minha mãe, que não é crente, né? Então, nós temos que pensar, nós somos perseguidos ou nós perseguimos? Você é perseguida, irmão? Você é perseguida por ser justa? E o que é ser justa? É ter as outras bem-aventuranças. Porque as outras bem-aventuranças falam sobre parecer com Cristo. Você é perseguido por causa disso? Você tem sofrido pela justiça? Por ser santa, pura, honesta? Por ter palavras bíblicas em sua boca? Você manifesta o caráter de Cristo na sua conduta do dia a dia como um não crente que te persegue ou que vem te afrontar? Como a gente viu em outro estudo, quando nós somos chacoalhados, quando nós somos uma árvore que tem frutos e somos chacoalhados, o que cai da gente? Você é um abacateiro e quando chacoalham você, quando te esbofetam, cai limão? Está errado. Então, a gente tem que dar para quem nos esbofeteia, para quem nos chacoalha, a gente tem que dar o fruto que a gente tem, o fruto do Espírito. Não podemos ser abacateiros e dar limão. Né? Então, as bem-aventuranças, irmã, elas são o que determinam a última das bem-aventuranças, que é a causa, né? E como eu disse lá no começo, a gente só vai saber se nós temos as bem-aventuranças anteriores, se a gente sofre essa perseguição, se a gente é caluniado, se a gente é confrontado, rejeitado, né? E essa rejeição, ela vem na mesma proporção da intensidade do nosso testemunho e do nosso trabalho para Cristo. Se você tiver um bom testemunho nos ambientes em que você está inserida, se você faz um trabalho, um evangelismo, um trabalho para Cristo, seja qual for, cada um com o seu dom, você vai ser confrontado. E quanto mais você fizer, mais confrontado você será, mais perseguido será. Então, a gente tem que ficar contente quando nós lemos essa última bem-aventurança. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Nós vimos aqui no estudo, falei sobre alguns profetas. Se eles foram perseguidos, né? Quando a gente compara
a fé de Jeremias, a fé de Elias. Se a gente for parar mesmo para comparar com a gente no mundo de hoje, fala, nossa, mas eu não tenho a fé que aqueles homens tinham. Será que eu suportaria tudo aquilo? É? Mas eles foram perseguidos, e nós seremos também. Então, é isso, irmãs. As bem-aventuranças, nós encerramos o estudo. Eu achei que tinham 2 ainda, que eu faço estudo com outras pessoas, e aí eu não sabia exatamente onde nós tínhamos parado. Eu achei que tinham 2, mas esse é o último que nós estamos encerrando, as bem-aventuranças. Eu me coloco à disposição, caso queiram fazer algum outro estudo, eu me dedicarei a estudar o tema, se tiver alguém para sugerir, ou se quiserem deixar por minha conta, também tenho estudado alguns outros textos, e a gente pode marcar novos encontros. Amém?